E hoje, em esta manhã fenomenal, que se celebra a Páscoa por todas as maiores religiões de todo o mundo, que se dizem cristianos, que siguen o que dijo Jesús, hoy se celebra la Pascua. Y no más solo eso, los judíos también. Los judíos hoy, un día más importante para ellos, celebra la Pascua. Los musulmanes que creen también que hasta en Jesús ellos creen como un profeta, pero no como un salvador, como un Mesías, como nosotros creemos. Y tampoco los judíos. Pero hoy se celebra la Pascua. Hoy se celebra el Ramadán. Hoy se celebra todo este tiempo que hubo un cambio en la historia de la humanidad. Y este cambio es que Jesucristo resucitó. Un hombre que caminó sobre la tierra, siendo Dios, pero 100% hombre. Que isso quer dizer, família, assim como tu e eu. 100% hombre, 100% hombre. E dijo que passaria tudo o que iba a passar. E que morreria. E que depois de muerto, al terceiro dia, ressuscitaria. E isso passou. E mais do que isso todavia, dijo que volverá para todo aquele que em ele crê. Amém. Amém. Por isso estamos aqui, verdade? Quero falar um pouco sobre a Páscoa. Hoje é um dia mais importante todavia. É velha aliança, é velho pacto. Para ter um pacto com Deus e Deus com o homem, necessitava de sangue. Assim é a Bíblia. Assim é a cultura judia. Para ter um pacto com Deus, necessita de sangue. Pero el nuevo pacto, lo que hizo Jesús por mí y por ti, no hace más falta de sangre derramado, porque el sangre derramado ha sido el sangre de Cristo en la cruz. Y el sangre de Cristo es suficiente para todo y para todos. El sangre de Cristo ha sido derramado por tu vida y por mi vida. Y el pacto que antes era por sangre, empieza a ser a través de las aguas. Hoy es el día de pacto con Dios. Hoy es el día que a través del bautismo, el mundo espiritual te mira y mira lo que lleva de Cristo en ti. A partir de ahora, una nueva criatura. A partir de ahora, Él viene a vivir dentro de ti, dentro de nosotros, cada uno que pasó por este pacto. Es así lo que dijo la Escritura. ¿Por qué, hermanos? No quiere decir que no sea necesario más sangre. El cielo, la moneda que mueve el cielo es sangre. El sangre de Cristo que abrió la puerta. Y a partir de ahí, un nuevo tiempo empezó. A partir de ahí, cosas extraordinarias, sobrenaturales empezó a ocurrir en la tierra y en los cielos. Cuenta la Biblia que cuando eso pasó, luego después, el templo veio abajo. El velo, que era el símbolo del nuevo viejo pacto, que para llegar hasta el santo de los santos, para llegar hasta la presencia de Dios, tenía un velo de cuero, que nadie podía pasar por eso. Cuando Jesús resucita, el velo del templo se rompe de abajo arriba abajo. Aleluya. El velo no era solo una alfombra como esa que está mirando aquí, no. Dijo las Escrituras que era un velo de cuero de más o menos 5 centímetros. ¿Sabe qué es eso? Sobrenatural, cosas sobrenaturales empezaron a ocurrir de este día hasta hoy. Porque desde ahí dijo Dios que no habitaba más en templos hechos por manos de hombre, pero habitaría en templos que era su propio templo, así como ha sido con Jesús. A partir de hoy, tú que se vai bautizar e tú que já és bautizado, recuérdate e entenda o que eu vou dizer. Jesus Cristo, Deus elegeu a Jesus para dar sua vida naquela cruz, para que tu e eu tenhamos um compromisso e um pacto com Ele. A partir de hoje, vivendo em nós outros, através deste pacto. É algo fenomenal. Isso não é religiosidade. Isso não é a igreja que ensina. Isso não é nós outros que temos uma norma. Isso é a verdade do Evangelho, do que Jesus Cristo hizo por mim e por ti. Amém. E irmãos, te digo de verdade, estamos vivendo tempos que coisas sobrenaturais empiezam e estão haciendo e estão se movendo. O Espírito de Deus quer se mover cada dia mais em mim e em ti. Em mim e em ti. Pero, o que hago, pastor, para ter cada dia mais isso? Como cantamos aqui? O que quer Ele? Entrega tudo o que eres, tudo que pode, tudo que tem. Entrega sua vida, que é o bem mais precioso. Que assim Ele hará através de ti
verdadeiramente más. Verdadeiramente más. Quando isso empieza a ocorrer em nossas vidas, não somos mais nós outros, não é a força de tu braço, porque Deus nos amou tanto que Ele eligiu gente comum, gente mala, gente com problema, gente com defeito, gente insana, como tu e eu, para habitar. Agora, quando Ele empieza a crescer em nós outros, quando Ele empieza a manifestar em nós outros e através de nós outros, coisas extraordinárias começam a acontecer aqui nessa pedra, em esse tempo, em esse firmamento, em sua casa, em seu trabalho, por onde esteja, em la calle, em el colégio, em la universidade. Porque leva Cristo dentro de ti, leva Cristo dentro de ti, e Ele te digo de verdade, hermanos, a graça, a maior expressão de graça é a manifestação desta graça que está em mim e está em ti. E quando se manifesta, uau, dá igual quem seja nós outros, dá igual como seja nós outros, porque não depende de ti, depende de Ele. Agora, a partir do momento que sou esse templo, a partir do momento que tenho essa clareza e levo Ele dentro de mim, todos os lugares me são listos, para nem todos me convêm. Todas as coisas me estão disponíveis aí fora, pero nem tudo me convém. Dia desses me perguntaram, pastor, mas essa igreja, quem vai aí, pode beber? Sim, pode, claro. Assim, pode fumar também? Quem vai aí nessa tua igreja aí pode fumar? Claro, claro que pode fumar. Ah, mas eu me gusta sair aí por la calle, a vezes, e por las noches, e me envolvo aqui e allá, e isso é permitido aí? Sim, claro que é permitido. Eu posso todas essas coisas, mas não hago. Não hago, não porque não pode, porque habita algo em mim, habita algo em mim, habita algo em mim, que é muito mais grande que isto. Aleluia. Poder? Claro que se pode, pero a mim não, hermano. Eu tenho direito a uma vida eterna. Eu tenho algo que me espera, que é um domínio, é algo de governo, é algo que quero ser essa ferramenta que Deus me ha traído para ser aqui. E não sou eu, cada um de nós outros que estamos aqui. Cada um de nós outros, tu que já has sido bautizado, tu carrega isso dentro de ti. Depende de ti o que eu vou fazer. Não depende de mim, depende de Ele. E quando Deus nos mira, mira o que levamos de Ele, o que levamos de Ele. E Ele, te digo de verdade, igreja, família, quer se manifestar. A graça é uma pessoa e quer se manifestar. E quer se manifestar. Depende de ti e de mim. Estamos vivendo tempos proféticos. Estamos vivendo tempos que coisas sobrenaturais estão passando. E digo mais, muitas coisas mais vendrão. Não são tempos fáceis para muita gente, incluso para a igreja. Não são tempos fáceis. Pero o que levamos de Cristo em nós outros vai ser com que coisas extraordinárias aconteçam. Coisas sobrenaturais. Que assim seja. Em esse lugar, a vontade dele seja hecha em essa terra como é hecha no mais alto dos céus. Quero ministrar uma mensagem da parte de Deus para todos, pero antes quero que tu estendas suas mãos e ore por mim, para que eu pueda falar só aquilo que o Senhor queres trazer de sabedoria e conhecimento para todos nós outros nesse lugar. Papai, eu me aponto delante de ti, me entrego totalmente, corpo, alma e espírito, e que sua vontade seja hecha nesse lugar, que seja hecha na terra como é hecha no mais alto dos céus. Senhor, que tu glória, a clareza de tu evangelho, a sabedoria detrás de cada palavra, através do Espírito Santo de Deus, pueda usar minha vida, meu corpo, minha alma e meu espírito, e que de minha boca só saia todo o que tu venga a trazer para essa gente. E se digo algo que não provém de tu vontade, que se olvidem de seus ouvidos e que tampouco pode entrar no coração. Pero todo que vem do céu, o alimento que aqui estamos aqui a celebrar, comemorar um dia tão importante da humanidade, onde tu entregaste sua vida por nós outros, e dia de hoje ressuscitaste tu Hijo amado, e através dele, o primogênito de Deus, que era hasta aí o unigênito, abriste a porta para que nós outros, como igreja do Senhor, nos acercássemos delante de ti,
e para que tu glória se manifeste em nós outros através do que Cristo Jesus hizo por cada um de nós outros neste lugar. Muitíssimas graças, Senhor. Muitíssimas graças, papai. Aleluia. Alabado seja Deus. Quero dar as boas-vindas a meu irmão Paulo, minha irmã Marisa, verdade? Deus os bendiga. Estão em sua casa. Não somos só uma igreja, somos uma família em Cristo Jesus, hein? Amém? Abre sua Bíblia comigo, tu que queres acompanhar o que vou dizer hoje. Vamos caminhar um pouco pelas Escrituras para entender um pouco deste dia tão precioso. Vai, está tão lejos de aí, não quero chegar mais aqui, tem uma gente aí, a mamãe está aí também, Deus te bendiga a todos, muito bem, muito bem. Uau! Cristo é nossa verdadeira Páscoa. Cristo é nossa verdadeira Páscoa. La Páscoa empieza com os judíos lá atrás na Bíblia, em Êxodo, capítulo 12. Depois vamos ler aí também. Pero quero ler o que diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 5, verso de número 7, por favor. 1 Coríntios, capítulo 5, verso de número 7 apenas. 1 Coríntios 5, 7. Limpiai-os, pois, de la vieja levadura, para que seais nova massa, sem levadura, como sois, porque nossa Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificada por nós outros. Amém? Amém. Nossa Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificada por nós outros. Recorda o que digo quando empecé, que o pacto com Deus antigamente, a velha aliança, necessitava de sangue e sangue inocente. Um sangue que não tinha defeito, a pessoa que levava. Quando Cristo entrega sua vida por amor a mim e a ti, este câmbio de la humanidade empieza a acontecer. E isso passou há pouco tempo atrás, 2023 anos, mais ou menos, não? Com a fecha de hoje. Pero sigue vivo em nós outros e através de nós outros. Pero quero fazer um paralelo, uma reflexão nessa manhã sobre como Jesus ensinava a praticar a Páscoa. Como ha sido a Páscoa de Jesus e também como ha sido a Páscoa de los judíos. Para nós outros como igreja, temos claro isto. Hasta el dia de hoje, há muitos de nós outros hermanos cristianos que a vezes celebram a Páscoa de maneiras semelhantes a los judíos. Tampouco isso está malo, pero não hace falta que seja assim, porque Cristo é nossa verdadeira Páscoa. Tudo tem que apontar para Cristo. A velha aliança é uma sombra do novo pacto. O velho pacto é uma sombra do novo pacto. Toda vez que leemos a Bíblia, na velha aliança, o velho pacto, temos que ter em conta e buscar em Deus a sabedoria, a interpretação que leva a clareza da revelação que é Cristo. O que digo como sombra? É uma tipologia. Chama isso tipologia em espanhol? Sim, não? Isso. Que uma coisa que tu está percebendo aqui e que leva a outra, como uma sombra, como diz a Bíblia. Mira, mi mano hace sombra aqui em minha Bíblia, pero la sombra é só uma tipologia da mão de mi mano, porque ali está a sombra, aqui está a mano. O velho pacto apunta para o novo, em todo. Cristo em todos, esperança de glória. Cristo em nós outros, esperança de glória. Cristo é todo em todos. Cristo é a perfeição da criação de Deus. Quando já sabia Deus que o homem ia falhar. E mesmo lá atrás, quando empezaste todas as coisas, já ha sido necessário sacrificar sangue inocente para perdonar pecados, sim ou não? Quantos se lembram da história de Adão? Pero hoje quero ser um paralelo de Páscoa. E como Jesus nos ensinado a celebrar a Páscoa. E quero compartilhar com os outros. Abre sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo número 22. Põe essa água, por favor, para mim. Evangelho de Lucas. Água. Graças. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Vamos ler.
perdona, a partir do versículo número 7. Aqui empieza já Jesus ensinando a seus discípulos o que ia passar e como ia celebrar a última Páscoa com eles. E o cambio que começou aqui o cambio sobre a Páscoa que apunta, recorda, a sombra que apunta para a cena do Senhor. Aqui começou. Aqui é um cambio da história. O que Jesus ensinado, Ele nos ensinou para fazermos e ensinar assim, segundo sua verdade. Mira o que diz a Bíblia. Siga comigo. Todos estão aí, sim ou não? Amém? Amém. Luego el dia de los panes sin levadura. Outra vez mais, hein? Panes sin levadura. Assim como celebramos a mesa do Senhor. Jesus, se é de ti que sigue, que são ángeles que siguen, tem a liberdade aqui, Espírito Santo. Pero se és algum demônio, te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Que sale de aqui e que não cause dano a este lugar. A presença de Deus nesse lugar é muito forte. Em el qual era necessário sacrificar o cordeiro de la Páscoa. Recuérdate, el cordeiro de la Páscoa. E Jesus enviou a Pedro e a Juan, dizendo: ide, preparando-nos a Páscoa, para que la comamos. Eles lhe disseram: donde queres que la preparemos? Ele disse: e aqui, al entrar em la ciudad, os saldrá ao encontro homem que leva cântaro de água, seguidle hasta a casa donde entrares. Versículo 11. E decide al mestre de família desta casa: e maestro te disse, donde estão os aposentos donde há de comer a Páscoa com mis discípulos? Então ele os mostrará grande aposento alto, já disposto, preparado aí. Foram, pois, e hallaram como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. Quando era a hora, se sentou à la mesa e com ele os apóstolos. E lhes digo: quanto há desejado comer com vosotros esta Páscoa, antes que padezcas. Jesus está aqui, diz quanto queria, quanto teria ilusão de comer com eles esta Páscoa, porque sabia o que ia passar, já sabia o que ia enfrentar. E como judío, com o costume que tinha também ele, de sua origem, chama seus discípulos para comer essa última Páscoa com eles. E esta última Páscoa, e esse momento, para eles a última Páscoa, apunta diretamente para a cena do Senhor. Fíjate em mim. Mira lo que digo, versículo 16. Porque os digo que não la comerei mais, hasta que se cumpla em el reino de Deus. Está dizendo da Páscoa. Jesus ensinando, dizendo da Páscoa. Não é necessário que ele a cumpla, hasta que venga o reino de Deus. Versículo 17. Mira o que passou. E havendo tomado a copa, deu graças e dijo: toma este, e repartindo entre vosotros. Porque os digo que não beberei mais do fruto de la vide, hasta que o reino de Deus venga. Versículo 19. E tomou o pão, e deu graças, e lo partiu, e les dio, dizendo: este é mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto em memória de mim. Muitas vezes, muitos de nós outros predicadores, incluso eu, leemos esse texto crendo que já estava dizendo da cena do Senhor, sim ou não? Pero não. Hasta aqui, Jesus está participando da Páscoa. Hasta aqui, Jesus está ensinando a eles que era a última Páscoa que ia comer com eles. E que depois daquela Páscoa, a próxima, solamente em el reino. Por que digo isso? Porque o verso de número 20
ele começa outra vez dizendo assim, ó, de igual maneira depois que havia cenado, então ele teria cenado já, não? Tomou a copa, dizendo, esta copa é o novo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas mira aqui o verso 18 aqui, diz que ele tinha acabado de beber a copa. Sim ou não? Verso 18. Ou melhor, 17. E havendo tomado a copa, deu graças e dijo. Então, aqui está o verso de número 19. Jesus está ensinando, aplicando, compartilhando a Páscoa. Como assim antes, a Páscoa. E começa a apontar o novo pacto. Começa a apontar a nova aliança. Começa a apontar todas as vezes do que vamos fazer hoje, em memória dele, hasta que venga. E dijo que isso não passaria mais, a Páscoa, hasta que venga o reino. Isso está em Apocalipse, capítulo 3, verso de número 20. Quantos me entenderam? Amém. Está claro? Essa é a Páscoa que Jesus estava comendo com seus discípulos, que desejava, pero dijo, a partir de hoje, não comereis mais a Páscoa, hasta que venga o reino. E a partir de hoje, o novo pacto é esse. Como o pacto que tinha que levar sangre inocente, que assim que empieza todo, e que derramou ele por mim e por ti. Hoje, o pacto é esse. E aqui, cada vez que nos acercamos a essa mesa, reconhecemos que só Jesus tem poder para perdonar pecado. Só Jesus, através de sua sangue, pode perdonar tu e eu, que já nascemos pecadores. Nascemos condenados. Nascemos. Indiferente do que quão bom tu eres, indiferente de qual mal tu eres, nascemos todos pecadores. A partir do sangue derramado e a partir deste ato, desse pacto com Deus, Jesus começa a viver dentro de mim e de ti, e assim a ser de nós outros diferente, e a ser de nós outros pessoas que caminham sobre toda essa terra, que leva a presença dele dentro de ti e querem se manifestar cada dia mais, de acordo com o que tu permites. Sabe quem é o maior que compete com Jesus, a manifestação dele em nós outros? Nós outros mesmos, com nossos costumes, com nossos pecaditos de estimação que tampouco queremos rechazar, com nossa velha maneira de pensar, com a velha natureza, com o velho entendimento, e não seguimos fazendo segundo o que nos diz que teníamos que fazer. E quando mais hacemos isso, irmãos, quanto mais nos diminuímos, quanto mais nos rendimos, sim ou não? Ele se manifesta. Aleluia. Ele se manifesta. Quanto menos de mim, mais dele. É assim que é a matemática do céu. Vamos entender um pouco mais da Páscoa. Vamos entender onde empezaste tudo. Busca para mim, por favor, aí em Êxodo, capítulo 12, por favor. Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Quero ler com vosotros. Prometo ser breve, que teremos uma grande festa. Amém? Estão todos calladitos, estão me entendendo bem, sim ou não? Amém. Não me gusta muito, aqui me queda lejos, me gusta chegar mais acerca aí, mas pero aqui pode ver a todos, hein? Casalina, Jesus. Palavra profética está se cumprindo em esse lugar. Esse é o ano da? Assim? Quantos creem? Amém. Quantos creem que esse lugar está já vai se quedar pequeno para o que Deus quer fazer aqui, através de mim e de ti? Amém? Amém. Já está. Deus é bueno. Leia comigo. Como era antigamente a Páscoa, para que tu entenda. Quero trazer essa enseñança para compartilharmos hoje. Versículo de número 1. Êxodo 12, versículo 1. Diz assim as Escrituras: Habló Jehová a Moisés e a Arón, e em la tierra de Egipto. E, entenda uma coisa, novas criaturas,
hijos del Padre, tú que ya tienes el sello, tú que ya entregaste su vida a Jesús. Cuando la Biblia dice Egipto, está apuntando para el mundo ahí fuera. Está apuntando para las costumbres que todos practican y viven segundo la naturaleza de esa tierra, de esos tiempos, de ese siglo. El Egipto significa aquí el mundo. Diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el principio en los meses del año. Hablad de toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tomase cada uno un cordero. Recuérdate el cordero que apunta para Cristo. Recuérdate que estábamos diciendo que el viejo pacto es una sombra de lo que pasó con el nuevo, ¿sí o no? La tipología de aquí lleva directamente para Cristo allá, donde leemos ahí un poco antes. Fíjate, cada uno un cordero. ¿Qué día que ha sido eso? El día 10 de cuando se conmemoraba. ¿Sabe que el día 10? El día que el Señor Jesús se entregó por mí y por ti. Día 10, como hoy está celebrando la Pascua de los judíos, hoy resurrección, más o menos día 17. Estamos diciendo eso a 4 días atrás. ¿4 días? No. Día 10 sería lo que iba a ser por volta de cuarta o quinta-feira, cuando Jesús entrega su vida. Cuando entrega su vida. ¿Por qué? Va a entender un poquito más allá. Mira lo que dijo. Un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia for tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas conforme al comer. De cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Mira cómo eles celebravam a Páscoa. Versículo 5. El animal será sem defeito, macho de um ano, e tomarei de las ovejas de las cabras, sem defeito, macho de um ano. E lo guardareis hasta el dia 14. Hasta el dia 14, que justamente apunta para el dia de la crucificación. 10 días el cordero iba para dentro de la casa e se quedava com a família hasta el dia 14, que apunta para la crucificação. Mira, e o que iba a passar? Isso lá é o princípio de todas as coisas, hein? É o princípio da Páscoa. E lo inmolará toda a congregação do pueblo de Israel entre as 2 tardes. Versículo 7. E tomarão del sangre e la podrán en los postes y en el tintel de las casas en que lo han de comer. Mira que aquí, como dijo desde el principio, Dios para tener un pacto con los hombres necesitaba de sangre. ¿Por qué? Este sangre que aquí, representado por el Cordero, que pronto más allá, es el propio Cristo que entregó su vida por mí y por ti. Dios manda que ellos cojan sangre del animal sacrificado que estaba junto en la casa y pasar el sangre por toda la puerta, por afuera. ¿Por qué? Porque el ángel que venía da parte de Dios, que iba a ferir todos los hijos de los egipcios, quien llevaba el sangre no sería tocado. Quien llevaba el sangre, el ángel no puede tocar. Que llevaba el sangre en la puerta, el ángel de la muerte no iba a tocar. Ese es el pacto con Dios, en la vieja alianza de Dios con el hombre, y que apunta directamente para Cristo. Por eso digo, familia, cuando el diablo mira el sangre de Cristo que está en tu vida, no te puede tocar. Cuando el diablo mira el sangre de Cristo, que tú entregaste su vida a Él, y se bautizaste, Él no te puede tocar. Él no te puede tocar, nem después de muerto. Este cuerpo que lleva, que es corruptible, no te puede tocar. No te puede tocar. Porque cuando mira el sangre que está acima, el sangre que está arriba,
el sangue que está por arriba de nosotros, lo que Cristo hizo por nosotros. Aleluya. Mira, isso desde el principio. Vou repetir o versículo 7. E tomarão la sangre e la podrán en los postes y el tintel de las casas en que lo han de comer. ¿Comer o quê? A Páscoa. Sim ou não? Estamos falando da Páscoa. E aquela noite comerão la carne. Mira que tem uma maneira como os hebreus celebravam a Páscoa. Oh, mira como diz as Escrituras. E aquela noite comerão la carne assada al fuego e panes sin levadura, com hierbas amargas lo comerão. Nenhuma coisa comereis de él cruda, nem cozida em água, sino assada al fuego, su cabeza, com sus pies e sus entrañas. E nenhuma parte del cordeiro podia ser rechazada. Tinha que ser comida al fuego, tinha que ser assada, não se poderia preparar de outra maneira. E por que aqui nada da Bíblia é por acaso? Nada da Bíblia está aqui porque não tem um significado. E por que a cabeça? Por que as entranhas, que seria a parte mais que todos nós outros rechaçamos de qualquer coisa que vamos a comer, sim ou não? Pero aqui, quando o cordeiro apunta para o próprio Cristo, não há nada em Cristo que nós outros tenemos que rechazar. A vezes queremos elegir o que queremos de Cristo. A vezes queremos elegir só o que nos conviene. A vezes queremos elegir só o que me sale bem. Hasta aqui vou, hasta aqui não vou mais. Hasta aqui, Jesus, sim que puedo. Hasta aqui já, não, tenho meus costumes, tenho minhas maneiras. Me encanta dar uma volteada por el Egipto. Me encanta servir a Deus, senhores. Me encanta ser escravo de las fortalezas aí fora. O Senhor te claro aqui, o pacto de Deus não vai rechazar nada dele. Tem que comer todo dele. Cabeça, vísceras, não pode sair nada de aqui de fora. Se Jesus não é completo em tu vida, tampouco pode se manifestar por completo através de ti. Se Jesus não é completo em tu vida, tampouco pode se manifestar por completo através de ti, porque habita em nós outros. Habita em nós outros. E às vezes estamos e queremos só uma parte, não queremos todo. E aqui Deus já apunta diretamente: é todo, é todo. Cristo em nós outros, esperança de glória. Amém. Mira o que passou, versículo 9: nenhuma coisa comereis dele cruda, não? Nem cozida em água, sino assada em fuego, su cabeça, com sus pies e sus entranhas. Recorda, né? Que estamos fazendo um paralelo, lo que apunta para Jesus. Mira o versículo número 11: e lo comereis assim, ceñidos vuestros lomos, vuestros calçados em vossos pés, e vossos bordão em vuestra mano, e lo comereis apressuradamente. Mira, essa é a Páscoa de Jeová. Essa é a primeira vez que a palavra Páscoa aparece na Bíblia. Há muitos de nós outros que estão aqui agora, e muitos outros irmãos por aí, que tampouco um dia teriam entendido o que é a verdadeira Páscoa. Qual é o símbolo da verdadeira Páscoa? Qual é o entendimento da verdadeira Páscoa? A verdadeira Páscoa é Cristo Jesus. Hasta aqui, tudo que estamos mirando aqui é uma sombra, recorda-te? Lo que apuntava para ele, do que ia passar ele, e do que passou ele, nos dias, como ha sido, o que ha hecho, e o que hoje nos toca a nós outros hacer e vivir. Versículo 12: pois eu passarei aquela noite por la terra del Egipto, e herirei todo primogênito de la terra de Egipto, assim de los hombres como de las bestias, e ejecutaré mi juicio em todos os dioses de Egipto, yo, Jehová. E la sangre os será por señal em las casas donde vosotros estéis, e veré la sangre, e passaré de vosotros, e não habrá em vosotros
plaga de mortandad, quando heriré la terra del Egipto. Wow. Quem leva o sangue? Tu leva o sangue? Páscoa. A palavra Páscoa original de hebreu é Pesach. Pesach, que significa passar por arriba. Páscoa não tem nada a ver com ovo, não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com conejo. Niños que hablan mucho de conejo en casa cuando hablan de Pascua es porque los padres hablan poco de Cristo. Ay, ay, ay. Si tu hijo hasta hoy sabe solo lo que cuenta la historia del conejo, de los chocolates, de los huevos, de los bombones, es porque tú y yo hablamos poco de Cristo en casa. Resulta que estou muito feliz que há 2 anos atrás, quando perguntamos a los niños isso, o que era a Páscoa, todos responderam aqui unânime, que era conejo, huevo, chocolates. E agora, essa semana, irmão Paulo, mira como a classe de los niños é importante, Essa semana, depois de 1 ano aqui já, aprendendo um pouquinho mais, e os papás em casa também, praticando com eles, que assim hacemos. A maestra Michelle perguntou para eles, e todos disseram que Páscoa é a ressurreição de Cristo. Aleluia. Pode dar uma glória a Deus por isso. Eu digo a todos, desde o mais pequeno. Essa é a importância, família, de ensinarmos nossos filhos. Essa é a importância do que estamos aqui fazendo. Termino com o versículo de número 14. E estes dias os serão em memória, e los celebrarão com fiesta solene para Jeová durante vossa geração, por estatuto perpétuo lo celebrareis. Mira um detalhe que quero fijar com vosotros. O versículo número 11. Como que devíamos comer a Páscoa? Como que devíamos ir quando estamos aqui como igreja do Senhor? E lo comereis assim, cenido vossos lombos, vossos calçados em vossos pés, e vossos bordões como cajado em vossa mão. E lá comereis apressuradamente. Apressuradamente. És a Páscoa de Jeová. Por que comer apressuradamente? Por que comer já preparado? Pronto para marchar, irmãos. Pronto para marchar. Recuérdate, estamos falando de los esclavos de Egipto, que viviam na vida de esclavitud, que o libertador, através da Páscoa, através do sangue, através do pacto de Deus com o homem, dijo que iba sacá-los de aí. E isso passou el outro dia. Isso passou. E por isso eu esteja preparado, esteja percebidos, porque a qualquer momento vou sacar os outros do Egito. Jesus disse isso para mim e para ti. Igreja, desperta-te. A qualquer momento, o Senhor nos vai sacar desse lugar. Aleluia. A qualquer momento, Amém. o rapto da igreja passa. Eu creio isto. E vai, filhos amados, muitos de nós outros que estão aqui, permitindo com que Cristo viva através de nós outros, e nos apartando cada dia mais dos costumes do Egito, dizendo não cada dia mais para essa natureza caída, a carne débil, floja, o pecado que habita em nós outros, que através dele muitos outros pecaditos, rapositas, quantos se recordam dos zorros, los zorritos, desapercebidos muitas vezes, desapercebidos, e que está no mesmo listaje de los mais peligrosos, não? Como nos gusta dizer assim. O Senhor nos vai sacar daqui, irmãos. E para que isso passe entre mim e ti, o primeiro acto é reconhecer a Jesus Cristo como tu único e suficiente Salvador. E o segundo é o pacto através das águas. E hasta que isso passe, celebrar a Ele, fazendo memória de Ele, buscando em Ele, participando desta mesa que apunta diretamente para Ele. Lo que dijo que teníamos que fazer. Não comemos mais a Páscoa, pero
celebramos la cena del Señor todos los meses. Celebramos la cena del Señor toda vez que pueda. Tú que tienes ya un nuevo pacto, tú que ya has entregado su vida a Jesús, tú que ya has se bautizado y tienes ese pacto con el Señor, tienes que participar de la mesa del Señor todos los meses. Nosotros como cristianos, aquí es donde encontramos todo lo que necesitamos para que essa naturaleza, esse corpo débil, tenha forças para vencer o mal, para vencer o pecado, para vencer coisas que muitas vezes, tu e eu, sempre teremos dificuldade, e vamos ter, porque somos falhos. Somos falhos. Agora, o que Cristo hizo, lo quanto Ele entregou a si mesmo, por mim e por ti, isso nos faz, isso nos traz a oportunidade de participarmos. Toda vez que reconozco que sou falho, reconozco que tenho que cambiar, reconozco que todo o que puedo fazer não é suficiente, só o que Cristo hizo é suficiente. Pero, se quero uma manifestação dele, e quero viver em esse reino, onde é para Ele, é dele, Ele tem que me levar para um novo nascimento. Há muita gente que já tem tido muitas experiências com Deus, pero nunca tenha nascido outra vez. Há gente que tem muita experiência com Deus, pero não ha nascido outra vez, não ha nascido de novo. Ter experiências com Deus não é sinônimo de um caráter transformado. Sim ou não? Ter experiências com Deus não é sinônimo de um caráter transformado. Câmbio de natureza é sinônimo de caráter transformado. Aleluia. Saber que tu puedes, pero eu digo não, sou livre. Eu posso elegir o que quero. O pecado não manda mais em mim. O pecado não me domina. Eu não tenho que viver uma vida aqui sabendo que Cristo vive em mim e tentando lutar contra o pecado o tempo todo. Tu nunca vai ganhar, irmão. Olvídate disso. A natureza, a carne. O próprio apóstolo Paulo diz que a carne é floja. Agora o espírito tem que ser forte. Quando tu tens a natureza que sabe que Cristo habita em ti e que o inimigo não te pode tocar, porque tem a marca do sangue, o sangue de Cristo que ha sido derramado por mim e por ti, e hoje me dá cada dia mais a certeza e a clareza de um reino que está preparado para mim. O que vou fazer? O que posso fazer? Eu quero cada vez mais de Ele. Eu quero cada vez mais desta presença. Eu quero cada vez mais me alienar de Ele. E dizer não para a minha natureza. E dizer não para a minha vontade. E se está malo isso, Senhor Jesus, me cambia nisto. Senhor Jesus, me cambia através do pacto que temos já com o mundo espiritual. Através de seu sangue, todos os pecados nos são perdonados. E através do pão que apunta para a carne dele, temos sanidade de toda enfermidade. Agora, não é só uma questão espiritual e tampouco algo que nós outros levamos por um entendimento assim, teórico. Não, é na prática. Temos que viver na vida mirando que somos santos. Somos santos, carregamos Cristo dentro de nós outros. Somos santos que lutamos contra o pecado. Não ao reverso. Não, eu sou pecador mesmo e quando vou na igreja estou santo. Não, eu sou pecador mesmo, porque esse pecado é assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Que não! Que não! O Senhor te dijo que não, que tu és santo sim, que o que leva de Cristo em ti, Ele quer se manifestar através de ti e de mim. Ele quer ser-nos vencedores em esses momentos que somos tão fracos, tão débiles. Pero nós temos que mirar assim. Eu sou santo. Eu cargo a marca do sangue. Eu cargo a marca do sangue que Cristo entregou sua vida por mim, irmãos. É muito forte isso. E assim, o pecado em nossa vida tem que ser um acidente, um desvio de ruta, e que logo temos que volver. Que logo temos que, o que está passando com minha vida? Dar conta. Como passou com o hijo pródigo, que saiu por aí, sendo hijo, tendo a marca, tendo a sangre, e saiu por aí para viver no mundo de Egipto. Aí diz a Bíblia que quando deu conta, volvió. Volvió para onde? Para onde? Para a casa do Padre. Irmão, o Padre está sempre listo para nós outros. Somos nós outros que ouvimos da presença. Somos nós outros que queremos ser, creemos que quando hacemos algo um pouquinho melhor, somos bueno suficiente para o que estamos vivendo. Que não. Sempre temos que mirar que temos mais de Ele para manifestar.
Há mais coisas de Ele para cambiar em minha vida. Há mais coisas de Ele que querem aparecer. E que, mas para isto, o Fabiano tem que diminuir. Para isto, tu e eu temos que diminuir. Para que Ele cresça, eu tenho que diminuir. Eu tenho que buscar em Ele, sabendo que de quem já sou. Sabendo quem já sou em Ele. O que nos falta? Solo comer de todo dele. Comer de todo dele. De todo o que me ensina. De tudo o que me pide. Por que eu sou uma parte e outra não? Ele te amou para algo muito mais grande. Ele te amou para algo extraordinário. Amém. E o preço ha sido muito caro de sua sangue. Por isso estamos aqui hoje. Esse é o sentido da Páscoa. Cristo morreu por mim e por ti. E o que estou fazendo com esse tão grande prêmio? O que estou fazendo? Nos reunimos aqui nos domingos. Nos haces diferente de nenhum dos religiosos. Nenhum. Não, mas agora estou na igreja evangélica. Está igual. Se para ti é só o domingo que importa o que querem de Cristo, só mais um religioso. Esses não têm lugar no reino. O reino são para os hijos. Aleluia. O reino são para os que manifestam Cristo. O reino é de Cristo, não é de ti, de mim. Agora, se Ele está em mim e se manifesta através de mim, justamente estarei com Ele, prontamente. Se me toca a campana, pem, Ele amou me senha, agora, diretamente para o paraíso, diretamente para a glória, diretamente, não para em nada e nenhum atasco, irmão. Se te toca lá, tu senha a hora, diretamente para o paraíso com Ele. E se antes disso passar, ligar o tempo, que vamos ser recebidos em la glória, vamos ser sacados dessa terra del Egipto, sacados del Egipto, estamos comendo a cena, estamos aqui praticando a cena do Senhor, preparados, listos, apontando para Ele que a qualquer momento vendrá, e isso vai passar, porque é assim que diz as Escrituras. Quero terminar de ler até o versículo 17. Sete dias comereis pão sem levadura. E assim o primeiro dia veis que não há levadura em vossa casa. Levadura apunta para o pecado. Levadura apunta para lo que os fariseus hacían através da enseñança da Torá. Apunta para a velha aliança. Apunta para também estar da multiplicação de los panes e pés. Quando dijo Jesus, apartai-vos da velha levadura, deixa para allá a velha levadura. Por quê? Porque pode acontecer o que aqui? Será o melhor. Comereis até o primeiro dia, hasta o sétimo, senão será cortado de Israel. O primeiro dia haverá santa convocação. E assim mesmo, em el sétimo dia, tendrás uma santa convocação. Nenhuma obra se há em eles, exceto solamente que preparareis lo que cada qual haya de comer. E guardarei a festa de los panes sem lavadura, porque em este mesmo dia saquei vuestras huestes de la terra del Egipto. Portanto, guardareis este mandamento em vossas generações, por costume perpétuo. Recorda que és uma sombra para o que apunta para Cristo. O que Cristo nos ensinado que temos que fazer e praticar e preparar e permanecer. O que Cristo nos ensinado através do pacto que Deus tem com a humanidade. É só através de Cristo. Aleluia. A velha aliança apunta diretamente para a nova. Tudo que está aqui atrás, não temos que mirar, entender e pensar que, porque agora vivemos em la graça. A velha aliança, o velho pacto, a lei, não serve para nada. Não tem nada a ver. Tem que ver que se tem sombra. Através de que o que passou aqui, aponta para o que Cristo disse que íamos a passar. Tem tudo que ver. Porque Cristo, sendo judío, cumpriu toda a lei, não aboliu a ela.
¿Me entiende lo que quero dizer? Quer dizer que tu e eu não necessitamos cumpri-la. Ao revés, necessitamos só obedecer a Ele. Aleluia. Necessitamos só ser semelhante a Ele. Necessitamos só a ser segundo a vontade de Ele. Muito sencillo, irmãos. Como nos ensinaram o Sermão del Monte, como nos ensinado através do Evangelho, como nos ensinado em tantas outras situações, o que Ele hizo por mim e por ti, e o sangue dele que se derramou por mim e por ti. Amém. Jesus empieza desde o Getsemane. Isso quando começou os dias que celebrava a Páscoa, dias antes. Se celebraram aí o dia 14, que iba a crucificação. 2 dias antes estava ele orando com seus discípulos. E mesmo os que caminavam com ele, tiveram falhos, como tu e eu. Mesmo os que caminaram com ele, estavam aí quando Jesus disse: "Ei, vem, vamos orar comigo." Pedro, Tiago e Juan. Enquanto Jesus orava e sudava sangre, que dijo a medicina que era uma das maiores manifestações de um estresse que um corpo humano pode sentir, porque sabia o que ia passar. O que ia passar por mim e por ti. E seus discípulos, que mais caminavam com ele, aí, íntimos dele, a cerquita, estavam sempre juntos, se quedaram dormidos, enquanto ele passava por isso. E mesmo assim, volve Jesus, desperta-vos, e diz: "Apressados, é chegada a hora. Eu tenho que comer a Páscoa com vosotros." E barra de aí, para participar dessa cena de Lucas, capítulo 22, que acabamos de ler. E aí empieza o sofrimento. Aí empieza. Porque foi justamente nesse momento que o Senhor Jesus entrega sua vida por amor a nós outros. Quando Pilatos disse a ele que entregaram a ele, que correram a ele, disse: "Não, nada me corre. Eu entrego minha própria vida. Eu entrego." Pero antes, quando estava aí, orando ao Padre, porque sabia o que ia passar, tamanho dor e sofrimento que ia passar, todo o que ia passar, ele disse ao Padre: "Padre, se possível fuera, passa de mim a copa." Porque sabia o que ia passar. Pero digo mais uma palavra: "Pero todavia, sea hecha tu voluntad." Quantos estão disponíveis para ser isso nesse dia, nessa manhã? Padre, sei o que seja que tenho que passar, eu quero tudo do Cordeiro. Sea hecha tu voluntad. Sea hecha tu voluntad. Se tu entendeste o que digo e que acabo de dizer, se tu espírito se calenta como o meu, creio que isso está passando aí entre vosotros. É para ti e para mim. Com mesmo a cena, participarmos dessa mesa, participarmos da mesa do Senhor, apressadamente, pensando, imaginando, esperando e nos movendo, porque a qualquer momento nos sacará desse lugar. Somos seres espirituais vivendo em um tempo natural, pero esse ser espiritual que habita em ti e em mim, através do que ha hecho Jesus por nós outros, e o pacto que temos com Deus, a partir desse pacto pelo bautismo, o Senhor quer se manifestar cada dia mais. Aleluia. Estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra, irmãos. Estamos vivendo os últimos tempos. Agora mesmo, hoje, Israel está em guerra. Quantos estão acompanhando as notícias? De martes para cá, passou algo muito forte em Israel. E agora a Síria está atacando Israel, a Palestina está atacando Israel. E diz a Bíblia que temos que mirar para Israel, o que está passando allá. E o que está passando allá apunta para o retorno de Cristo. E tudo isso para que se cumpra a última profecia messiânica, que apunta para a última profecia material, que é a construção do terceiro templo. E começou tudo por causa que intentaram os judeus, um grupo ortodoxo, sacrificar um cordeiro em el templo, dentro do local mais importante da cultura islâmica dos dias de hoje. É o local que é onde todo o mundo de caráter religioso mira esse lugar, que é o domo de la roca, que é onde está a pedra onde Abraão ia sacrificar Isaac. E esse é o local exato do templo que se vai levantar para os judeus, esperando que seja o Messias, pero não é.
Por isso digo, irmãos, coisas muito fortes vendrão por aí. E está muito cerca de tudo isso passar. Os judíos pensam que é o Messias. Nós outros temos claro, como dijo as Escrituras, é o próprio anticristo. É o espírito de Satanás, enganador, que vem enganando a gente desde el Éden. Desde el Éden vem enganando a gente. E até hoje está enganando muitos, incluso dentro da igreja. Agora, quando se manifestar allá, vai ser o pacificador. Unem-se as 3 religiões mais conhecidas do mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo. Une-se a mesma moneda, e o tio este é o pacificador. Esperamos que nós outros não estejamos aqui, porque eu creio que a igreja sale de aqui antes disso. Mas há muitos que creem que pode ser que vão quedar aqui. Pode ser. Muitos. Agora, se tu crê que salimos antes ou depois, isso de pouco importa. O que importa é: estou vivendo Cristo hoje? Cristo está se manifestando hoje? Hoje devo minha natureza, minha carne pecaminosa, meus defeitos, minhas maneiras, meus costumes, para viver o que Cristo quer que eu viva? Estamos listos. Mesmo se seja agora ou seja depois. Cristo é esperança de glória em todos nós outros. Queda de pé, por favor. Vamos celebrar a Ele por isso.